Um idoso aguardava ansiosamente no aeroporto a chegada de uma mulher que prometeu mudar sua vida. Com um buquê de rosas murchas em mãos e com suas esperanças quase acabando, ele se viu preso em muitos enganos. O que realmente acontecerá quando a verdade vier à tona? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O sol da manhã mal começava a entrar pelas janelas do aeroporto, enquanto Maurício iniciava seu habitual turno matutino como agente de segurança. O aeroporto estava começando a se movimentar, com os viajantes chegando com suas malas. Maurício ajustou seu uniforme azul marinho enquanto observava o terminal que ia se enchendo gradualmente. Trabalhando ali há 5 anos, ele se acostumou aos rostos mudavam diariamente, mas o ritmo permanecia o mesmo. Uma constante maré de chegadas e partidas, de abraços e despedidas. Ao passar pelo saguão de desembarque, Maurício notou a habitual mistura de pessoas. Empresários internos impecáveis, os olhos grudados em smartphones, famílias com crianças animadas procurando rostos familiares e viajantes cansados, caminhando com ombros caídos e olhares sonolentos. Era um mosaico de experiências humanas entrelaçadas naquele espaço. O olhar de Maurício varreu as fileiras de bancos, um procedimento de observação habitual, até que ele notou pela primeira vez o idoso. Ele estava sentado sozinho em um dos bancos, aparentando ter cerca de 80 anos. Havia algo nele que fez Maurício hesitar por um momento. O homem estava vestido elegantemente com um paletó bege que refletia cuidado e dignidade. Sua postura, embora levemente curvada pela idade, ainda exibia um certo orgulho. Mas foi o buquê de rosas vermelhas vibrantes repousando em seu colo que realmente capturou a atenção de Maurício. Ao lado do homem, havia um pequeno travesseiro de viagem, um toque de praticidade em meio à formalidade de sua aparência. Enquanto Maurício observava, os olhos do homem varriam a multidão, uma mistura de esperança e ansiedade evidente em seu olhar. Havia uma expectativa no ar, como se ele estivesse esperando por alguém especial. Maurício não conseguia se livrar da sensação de que já tinha visto aquele homem antes, talvez no dia anterior, mas não tinha certeza. Justo quando Maurício estava prestes a continuar suas rondas, o idoso encontrou seu olhar e fez um gesto de atenção. Havia uma gentileza no movimento que fez Maurício se aproximar sem hesitação. "Desculpe-me, jovem", disse o idoso com sua voz suave, mas clara. "Não quero incomodá-lo, mas poderia me dizer quando o voo 335 irá chegar?" Maurício ficou surpreso com o tom educado do homem. Era uma educação impactante em relação aos viajantes, frequentemente impacientes, que ele lidava diariamente. "Desculpe, senhor", respondeu Maurício com um sorriso. "Como segurança não tenho acesso aos horários dos voos, mas se você olhar ali..." Ele apontou para um grande painel digital na parede ao fundo. "Você encontrará todos os horários de chegada." O rosto do idoso iluminou-se de gratidão. "Oh, muito obrigado. Sinto muito por ter o incomodado. É só que estou esperando alguém muito especial e não gostaria de perder a chegada dela por nada." As palavras do homem, repletas de expectativa e uma pitada de nervosismo, tocaram algo em Maurício. Ele se viu sorrindo genuinamente, tocado pela evidente empolgação e educação do idoso. "De nada, senhor. Espero que você encontre sua pessoa especial em breve. Boa sorte." Ao se afastar, continuando suas rondas, Maurício percebeu que o sorriso ainda permanecia em seu rosto. O encontro foi breve, mas havia algo na postura do idoso, um remanescente de uma geração que valorizava a cortesia e a paciência, que deixou uma impressão calorosa. Maurício guardou aquele momento como uma parte agradável de sua rotina, sem suspeitar de que aquela simples interação se tornaria o início de uma mudança profunda em sua vida. O dia prosseguiu como de costume para Maurício. Ele lidou com uma variedade de conflitos menores e preocupações que surgiam em seu trabalho. Bagagens perdidas, viajantes confusos e, ocasionalmente, pequenos problemas de segurança.
Quando seu turno estava chegando ao fim, Maurício já se preparava para ir para casa e relaxar. Ao sair da sala de segurança, sua mente já se concentrava na tranquila noite que o aguardava. Ao passar novamente pelo saguão de desembarque, o espaço havia mudado desde a manhã. Naquele momento estava banhado pela luz dourada do sol poente que entrava pelas janelas. A multidão tinha diminuído consideravelmente, restando apenas algumas pessoas. Foi então que Maurício o viu novamente. O idoso, ainda sentado no mesmo lugar, com o buquê de rosas ainda cuidadosamente apoiado em seu colo. A cena fez Maurício parar seus passos. Os olhos do homem ainda estavam escaneando a multidão que diminuía, mas havia uma exaustão em sua postura que não estava presente pela manhã. A esperança em seu olhar parecia mais apagada, tingida por uma ansiedade crescente que Maurício podia sentir mesmo à distância. Antes que pudesse se conter, Maurício gritou: "Senhor, você conseguiu encontrar a pessoa que estava esperando?" O idoso virou-se ao ouvir a voz de Maurício, e foi perceptível o desapontamento ou constrangimento antes dele responder suavemente: "Ainda estou esperando. Ela deve chegar em breve." Ele fez uma pausa, então acrescentou com um sorriso forçado: "Tenha uma boa noite." Maurício, na saída, acenou em despedida: "Você também, senhor. Cuide-se." Enquanto Maurício saía para o ar quente da noite, não conseguia se livrar da sensação inquietante que o encontro havia deixado. Ele se dirigiu ao carro com a imagem do homem à espera se repetindo em sua mente. Durante a viagem para casa, seus pensamentos continuavam a voltar para o idoso. Era estranho, não era? Alguém esperar tanto tempo. Talvez o voo tivesse atrasado, ele pensou, mas então o homem não saberia disso a partir do painel de chegada que Maurício havia lhe mostrado. Maurício refletiu sobre isso enquanto dirigia, tentando distrair as dúvidas que começavam a invadir sua mente. O travesseiro de viagem que o homem tinha com ele era um sinal de que ele se preparava para uma longa espera, ou poderia significar outra coisa completamente diferente. Ele considerou brevemente a possibilidade de que o homem pudesse estar sem teto, buscando abrigo no aeroporto, mas aquela teoria não combinava com a aparência elegante do idoso e o buquê de rosas bem cuidado. "É provavelmente nada", disse a si mesmo, tentando afastar os pensamentos. "Apenas um atraso infeliz ou um mal-entendido. Essas coisas acontecem o tempo todo em aeroportos." No entanto, enquanto navegava pelo trânsito da noite, não conseguia banir completamente a imagem do idoso sentado sozinho, aguardando. Seu apartamento estava silencioso, exceto pelo suave zumbido da geladeira e os carros passando na rua abaixo. Ele se sentou na sua pequena mesa de jantar, empurrando os restos de sua lasanha aquecida ao redor do prato. A televisão murmurava ao fundo, mas Maurício não estava realmente assistindo. Sua mente continuava a vagar de volta ao aeroporto, ao idoso com seu buquê de rosas. Ele pegou o telefone e começou a rolar pelas redes sociais, sem realmente prestar atenção. Normalmente, aquela rotina noturna o ajudava a relaxar, mas naquela noite, tudo parecia vazio. Os posts e fotos de amigos e conhecidos pareciam triviais em comparação ao mistério que pairava em sua mente. Maurício colocou o telefone de lado e reclinou-se na cadeira, esfregando os olhos. Ele tentou mais uma vez racionalizar a situação. Afinal, aeroportos são lugares de espera. Atrasos acontecem o tempo todo. O ente querido do velho pode ter ficado preso em algum lugar, ou poderia haver uma falha de comunicação sobre os horários de chegada. Mas algo nesse raciocínio não se encaixava. O homem havia estado lá pela manhã e ainda estava ali quando Maurício saiu à noite. Isso é uma espera excessivamente longa, pensou Maurício. Ele se levantou e começou a andar pela pequena sala de estar, enquanto lembrava de suas interações com o idoso, buscando pistas que pudesse ter perdido. A maneira educada como o homem perguntou sobre o voo, o cuidado com que segurava as rosas, a mistura de esperança e ansiedade em seu olhar. Tudo isso pintava um retrato de alguém que esperava ansiosamente por uma reunião, mas então, por que ninguém havia aparecido? Enquanto caminhava, os olhos de Maurício caíram sobre uma foto emoldurada na estante.
Era uma imagem dele com sua falecida avó, tirada apenas alguns meses antes de sua morte. A avó tinha estado sozinha em seus últimos anos, com os filhos ocupados com suas vidas e os amigos dela desaparecendo. Maurício lembrou-se da solidão que via em seus olhos, às vezes mesmo quando ela sorria e insistia que estava bem. A memória enviou uma dor profunda pelo coração de Maurício. Seria isso o que ele viu nos olhos do velho? Não apenas expectativa, mas uma solidão mais profunda. Estou vendo conexões onde pode não haver nenhuma. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia mais na história do que um simples encontro atrasado. Quando se preparou para dormir, Maurício percebeu que seus pensamentos continuavam girando em torno do aeroporto. Ele escovou os dentes mecanicamente, com sua mente repetindo cada detalhe de seus encontros com o idoso. A maneira educada com que perguntava sobre o voo, o aperto gentil no buquê de rosas, o olhar cansado, mas esperançoso em seus olhos. Ao final do dia, Maurício se deitou, esperando que o sono fornecesse um alívio para suas preocupações. Mas à medida que se deitava na escuridão, a imagem do velho sentado sozinho naquele banco não saía de sua mente. E se a pessoa nunca viesse? E se o velho ainda estivesse lá esperando durante a noite? O pensamento fez o estômago de Maurício se contorcer de preocupação. Ele se virou, socando o travesseiro com frustração. Isso é ridículo, pensou. Eu nem conheço o homem. Por que estou tão incomodado com isso? Mas no fundo, Maurício sabia a resposta. Era a vulnerabilidade que ele havia percebido. A dignidade silenciosa diante do que poderia ser uma decepção esmagadora. Isso o lembrava de sua avó em seus últimos anos, da solidão que poderia envolver os idosos quando o mundo se movia rápido demais ao seu redor. Com o passar da noite, Maurício adormeceu em um sono agitado. Seus sonhos eram uma confusão de terminais de aeroporto, bancos solitários, rosas murchas e conexões perdidas. Quando o despertador de Maurício tocou na manhã seguinte, ele acordou se sentindo cansado, a inquietação da noite ainda estava grudada nele como um manto. Ao se preparar para seu turno, fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Hoje irei ao fundo desse mistério. Ele devia isso a si mesmo e ao gentil idoso que havia despertado algo profundo dentro dele. O ar fresco da manhã envolvia Maurício enquanto ele se dirigia para o aeroporto. Ele havia chegado mais cedo do que o habitual, impulsionado por uma mistura de curiosidade e preocupação que o acompanhava desde a noite inquieta. O aeroporto estava calmo naquela hora, com apenas alguns viajantes matinais e a equipe do turno da noite se preparando para sair. Enquanto Maurício caminhava pelo saguão de desembarque, uma sensação de lembrança o envolveu. Seus passos desaceleraram à medida que se aproximava da área onde viu o idoso no dia anterior. À distância, ele conseguiu distinguir uma figura no mesmo banco e seu coração começou a acelerar. Ao se aproximar, as suspeitas de Maurício se confirmaram. Era realmente o mesmo idoso, mas a visão dele naquele momento apertou o peito de Maurício com preocupação. O homem estava dormindo, a cabeça repousando sobre o pequeno travesseiro de viagem que ele havia notado no dia anterior. O buquê de rosas estava visivelmente murcho, ainda repousando em seu colo, protegendo mesmo no sono por dedos levemente curvados. Maurício ficou ali por um momento, absorvendo a cena. O paletó bege do homem estava um pouco amarrotado, seus sapatos polidos estavam desgastados após um dia de espera, e uma noite desconfortável em um banco de aeroporto. O rosto do homem parecia mais velho, mais vulnerável. As linhas de esperança que o animavam no dia anterior haviam sumido, substituídas pela exaustão. Uma onda de emoções tomou conta de Maurício. Preocupação, tristeza e uma crescente sensação de desconforto. Aquele homem claramente passou a noite no aeroporto. Embora não fosse incomum para pessoas esperarem longas horas por voos atrasados, passar a noite ia além do normal. Algo definitivamente não estava certo. Maurício hesitou, pensando em acordar o homem para perguntar o que estava acontecendo e se ele precisava de ajuda. Olhando para o rosto pacífico do idoso, que provavelmente passou uma longa e decepcionante noite de espera, Maurício não conseguiu perturbar o pouco descanso que ele estava conseguindo.
Decidindo seguir para sua sala de segurança, sua mente estava agitada com perguntas e preocupações. Enquanto trocava de uniforme, ele não conseguia se livrar da imagem do homem dormindo no banco, as rosas murchas, as roupas amarrotadas e a postura cansada. Até mesmo em seu sono, tudo isso pintava um quadro de desapontamento prolongado que puxava o coração de Maurício. No final de seu turno, ele fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele não poderia deixar o aeroporto sem entender melhor a situação daquele homem. Com uma mistura de determinação e apreensão, ele se aproximou do banco mais uma vez. "Senhor", começou Maurício suavemente, "espero que não se importe com a pergunta, mas estou preocupado com você. Você esteve aqui há bastante tempo. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Talvez pudéssemos tentar entrar em contato com a pessoa que você está esperando." O idoso olhou para Maurício e, por um momento, parecia que ele poderia ignorar a preocupação mais uma vez. Mas então, algo em sua expressão mudou. A fachada de espera paciente desmoronou, revelando uma vulnerabilidade que fez o coração de Maurício apertar. "Você é muito gentil, jovem", disse o idoso, com sua voz tremendo levemente. "Eu suponho que não faria mal falar sobre isso. Meu nome é Haroldo." Maurício se sentou ao lado de Haroldo, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para ouvir a voz suave do homem. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Haroldo. Eu sou Maurício da Silva. Você pode me contar sobre a pessoa que está esperando?" Os olhos de Haroldo brilharam, formando um sorriso em sua boca. "Seu nome é Alessandra. Ela é a mulher mais maravilhosa que já conheci." Enquanto Haroldo falava, puxou o celular do bolso e mostrou a Maurício uma foto de uma mulher idosa, com cabelos prateados emoldurando um rosto cheio de rugas de riso. "Estamos namorando online há 2 anos. Você acredita que na minha idade encontrar o amor novamente é um milagre?" Maurício ouvia, embora um crescente desconforto tomasse conta de seu estômago. Namoro online não era incomum, mas havia algo de inquietante na situação. Haroldo continuou. "Ela mora na África, mas finalmente está vindo aqui. Ela tem câncer e vem para tratamento. Estou aqui para cuidar dela." O coração de Maurício afundou ao juntar as peças. "Isso deve custar muito, o tratamento e a viagem", disse ele, tentando manter a voz neutra. Haroldo concordou, com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Sim, mas ela vale cada centavo. Eu trouxe R$ 33.000 em dinheiro, tudo o que tenho. Mas o que adianta o dinheiro se não posso usá-lo para ajudar quem amo?" A pulsação de Maurício disparou. Os alarmes silenciosos em sua mente estavam ecoando alto. "Senhor, quando Alessandra deveria chegar?" Haroldo parecia desmoronar um pouco ao responder. "Ela deveria ter chegado há 2 dias, mas houve um problema com o voo. Ela precisava de mais dinheiro para remarcar o bilhete. Então eu enviei a ela. Ela deve chegar a qualquer momento." A tristeza e a raiva invadiram Maurício. Aquele homem bondoso havia sido enganado por um golpe cruel. Antes que ele pudesse formular uma maneira de contar a verdade, o telefone de Haroldo vibrou. O rosto dele se iluminou. "É ela! Ela disse que acabou de pousar e estará na saída em 10 minutos. Me lembrou de trazer o dinheiro." Haroldo estava radiante de alegria. Com um aperto no coração, Maurício tomou uma decisão rápida. "Senhor, preciso que você confie em mim. Vou pegar seu telefone e chamar ajuda. Prometo que vou explicar tudo, mas agora preciso que você fique aqui e não vá a lugar nenhum." Embora confuso, Haroldo concordou. Maurício se afastou rapidamente, explicando a situação para seus colegas de trabalho em um tom urgente. Quando ele voltou, Haroldo ainda estava lá, segurando seu telefone e as rosas murchas. As emoções no rosto do idoso refletiam uma mistura de esperança e ansiedade. Logo, os colegas de Maurício chegaram, disfarçados, se posicionando estrategicamente perto da saída. A tensão no ar era palpável enquanto todos aguardavam os golpistas. Finalmente, 2 homens entraram no aeroporto olhando em volta. Maurício estava pronto. A cena se desenrolou em um caos controlado. Os oficiais cercaram os suspeitos e os prenderam, enquanto Maurício se concentrava em Haroldo. A realidade da situação começou a cair sobre o homem mais velho.
O que está acontecendo? Onde está Alessandra? Ele questionou desolado. Maurício teve que contar a verdade, revelando que Alessandra não existia e que ele havia sido enganado. O impacto do que havia ocorrido fez Haroldo desmoronar, com sua dor exposta ao mundo. Maurício sentou-se ao lado de Haroldo, prometendo que não o deixaria enfrentar isso sozinho. Ele sabia que a recuperação emocional seria longa, mas estava determinado a ajudar Haroldo a encontrar seu caminho para um futuro mais brilhante. Você já se sentiu ansioso esperando por alguém especial? Alguma vez você percebeu uma situação que parecia estranha, mas não soube como agir? Qual foi a última vez que você ajudou alguém em uma situação difícil? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.